O diabo não tem poder, Senhor, para dominar as mentes da cristão. O diabo não tem poder para agir, trazendo confusão, trazendo dispersação. Eu repreendo no nome de Jesus, Pai. Tudo que for contrário à presença do Teu Espírito, dos Teus anjos, a Tua glória neste lugar. Tudo que não provém de Ti, Senhor, provém do maligno. Nós não aceitamos aqui, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que haja uma leveza, Pai, de Espírito nessa noite. Que haja, Senhor, uma leveza, Pai, de pensamento, Pai. Que haja paz, refrigério, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que esse ambiente seja mudado. O Espírito Santo te convida nessa noite, porque se não for você, Espírito Santo, eu nada tenho para oferecer. O Senhor faça o seu papel, que o Espírito faça o seu papel, conforme o Senhor quer. E que nenhuma divisão, Pai, nada vem trabalhar em nome de Jesus. Meu irmão, eu tive a percepção de algo enquanto eu estava cantando no momento do louvor. O menino estava tentando confundir algumas vezes, sabe? Foi bem nítido a percepção que eu tive. Um espírito de divisão, sabe? De trazer confusão no momento do culto, dispersação, de fazer as pessoas ficarem quietas. Em nome de Jesus, já caiu por terra, né? Né, irmãos? Vamos para a palavra, então? Só um minutinho. Até o tempo não usava isso agora. Quer que lá você? Bem, 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 6 em diante. Amém? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, fazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra é uma palavra muito poderosa, né? Tem até aquele louvor, né? Estamos de pé. Estamos de pé, que canta essa parte do versículo 9, né? Que fala que perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, e por aí por diante. Mas o interessante é que no versículo 6, a gente tem a palavra falando que Deus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. O que isso está falando? Que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações. Sim. Mas como que resplandeceu essa iluminação, né, na nossa vida? A Bíblia diz que é na face de Jesus Cristo. Então, mesmo Deus lá na criação, no início, a Bíblia diz em Gênesis, ali no seu início, que Deus começou a dizer: haja luz, haja isso, haja aquilo, e Ele foi dizendo através das palavras quando foram se criando. Mas quando chega nesse momento, diz que a terra se forma vazia, né, as trevas estavam na face do abismo, e chega um momento que Deus diz: haja luz. E quando Ele diz haja luz, Ele não está falando do sol e da lua, porque se a gente continuar lendo, que Ele diz que fez iluminar no dia e na noite. Então a luz que Deus disse lá no início, haja luz, é que havia trevas, havia coisas que talvez estivessem atrapalhando Deus enxergar ali como Ele ia fazer, mesmo Ele sendo onipresente, onipotente, né? Onisciente. Por que Ele disse haja luz? Para nos ensinar lá no início que é preciso haver luz no nosso entendimento para que Ele possa trabalhar.
Por que a luz do nosso entendimento, que nós temos ela no nosso coração através da face de Cristo? É o entendimento da palavra. Porque quando a gente entende a palavra, a gente começa a entender quem eu sou, o que eu posso, o que a Bíblia diz a meu respeito, ao respeito da igreja. E quando a gente começa a ter esse entendimento, começa a haver luz na nossa vida. E quando a gente tem essa luz do entendimento, a gente começa a resistir a algumas coisas, né? A gente está trabalhando esse mês, vai começar a trabalhar um tema que é muito forte, a gente nos manter firme no meio da dificuldade, da adversidade, dos problemas, né? Não oscilar, mesmo que a gente seja atacado, perseguido, a gente não vai ser derrotado, a gente não vai parar, a gente vai continuar. Por quê? Porque a gente precisa ter um entendimento de quem nós somos. E quando o versículo 6 diz que o Deus que diz que das trevas resplandece a luz, e é quem resplandeceu nos nossos corações a iluminação do conhecimento da glória. Quando a gente aceita Jesus e a gente começa a entender a palavra, a gente começa a ter luz, clareza, e através do entendimento a gente começa a ter confiança, e entender que às vezes até as coisas ruins, elas servem para nos forjar, para nos ensinar. Ah, mas foi Deus que fez isso? Não, talvez é uma vontade permissiva de Deus, ou talvez não foi Deus, mas no meio daquele momento, daquela dificuldade, você vai lembrar daquilo que você aprendeu na palavra, você vai falar, agora sim eu estou entendendo o porquê daquilo. Você começa a se tornar forte, usar as ferramentas que a palavra nos dá, amém? Glória a Deus. Amém. No versículo 7, vai dizer assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Está falando que essa luz que resplandece através de Cristo na minha e na sua vida é um tesouro. Mas geralmente o tesouro ele fica guardado num cofre, né? Por exemplo, uma pessoa não vai pegar ali uma joia, um diamante que está todo lapidado, algo que é bonito, que é valioso, e colocar num saquinho de papel de pão para expor numa loja, ou para expor num museu, ou algum lugar assim, né? Eu não sei ao certo o nome disso, uma galeria, né? Às vezes o pessoal vai lá expor, vai fazer um leilão de uma joia, eles não vão pegar algo valioso e colocar numa caixinha de óculos como essa. Só que comigo, com você, é diferente, porque a Bíblia diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes, quando Deus começa a derramar coisas poderosas na vida de certas pessoas, talvez até na minha vida, a gente começa a querer expor o nosso eu. E se o nosso corpo ele não fosse feito de barro, como diz a Bíblia, que Deus formou com barro, para ensinar que a gente não é nada, que a gente é pó, mas o que está dentro de nós é valioso. Talvez eu iria brilhar, o pastor Roberto iria brilhar, o evangelista ia brilhar, o pastor Márcio ia brilhar, cada um de vocês ia brilhar, expor aquele tesouro. Mas o nosso corpo, irmão, ele tem as suas vontades, ele pode ser atacado, ele pode ser afligido, ele pode ser perseguido, ele age através de sentidos, muitas vezes. E se a gente não entender que aquilo que nós carregamos dentro de nós, que é valioso, que ele só é exposto através de quando nós nos alinhamos com a palavra, a gente vai ficar tentando mostrar muitas vezes uma coisa e a gente não vai conseguir expor o que realmente está dentro de nós. Por exemplo, eu coloco uma joia preciosa aqui dentro e entrego para o pastor. Talvez o pastor até se alegre. Oh, o líder me deu um óculos, que benção. Mas tem pessoas que recebem um óculos e falam, poxa, eu achei que eu merecia mais e tal, mas não sabe o que está ali dentro. Às vezes você questiona coisas que acontecem no seu dia a dia. Por que você às vezes sente cansaço? Às vezes por que você tem
alguns sentimentos de tristeza, sentimento disso, sentimento daquilo, mas irmãos, nós somos corpo. E quando você começa a olhar o seu exterior e a hora do tesouro está dentro de você fica fraco, fica vulnerável. Porque a Bíblia mesmo diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. E às vezes as pessoas falam assim: ah, irmão, mas a carne é fraca. Não, a carne é forte, porque se ela fosse tão fraca assim, não era qualquer coisinha que ia nos perseguir, nos parar, nos paralisar, ia nos fazer pecar. Então nós temos sim algo muito valioso. E a Bíblia diz que porém esse tesouro está em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Porque, irmãos, a gente não consegue dizer, cantar louvores, e a Bíblia fala sobre isso, né? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Mas será que realmente é esse modo que a gente tem vivido? Ah, mas por que você está falando isso? A gente está falando sobre perseguição. É exatamente isso. Porque quando vinha a perseguição, se o tesouro que você carrega dentro de você não for muito mais visível que o seu corpo físico, que as pessoas podem ver, irmão, você não vai resistir. É a primeira vez que vai vir, você vai cair. É a primeira pedra que você vai tropicar, você vai se puxar no chão. E a Bíblia continua dizendo, aí quando nós vamos para o versículo, ainda no versículo 7, que fala que sobre um tesouro que nós carregamos dentro de nós sendo barro, né? Cada pessoa sendo feita de barro. A gente é gerado, nosso pai e nossa mãe, mas a criação, Deus pegou do pó da terra, pegou o barro e fez Adão. E quando ele soprou o espírito de Adão, daí ele virou o ser vivente. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, agindo. E se não fosse por isso que nós temos dentro de nós, eu acredito que muitas pessoas não estariam aqui, inclusive eu. Porque se eu for olhar as coisas que eu tentei fazer com a força do meu braço, a maioria delas não deram certo. As coisas que eu tentei fazer sem a direção de Deus, todas elas não deram certo. Então o nosso corpo, né, o homenzinho de barro que nós somos, e quando a gente correndo não será mais nada, parece ser algo frágil, vulnerável, e realmente é. Só que quando nós pegamos aquilo que nós carregamos dentro de nós, pode vir o que for, irmãos, que as pessoas olham assim e falam: cara, aquela pessoa toma tanta bancada se não tem firme, aqueles pastores passam tantas vezes não tem firme, aquela igreja vai perseguir se não tem firme, porque a minha família, minha família não tem firme, mas não é porque é pela sua capacidade, é por aquilo que você carrega dentro de você. Glória a Deus. E por que a Bíblia fala que teve que ser assim, e é assim, e 2 Coríntios diz que é vaso de barro? Porque, irmãos, o vaso de barro, se você for olhar, ele não tem muito valor. Mas dependendo do que colocar dentro dele, é muito valioso. No tempo antigo, quando colocava lá os óleos que eram muito caros, aquilo lá era valioso. Mas tem um óleo dentro, é só vaso de barro. E a gente sabe que cada um de nós somos valiosos para o Senhor. Só que para a gente conseguir mostrar o nosso valor, uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que às vezes se pergunta como que aquela pessoa resiste, como que aquela pessoa aguenta tudo aquilo, é quando a gente deixa aquilo que está dentro de nós, a gente é o Espírito Santo de Deus. Quando a gente realmente entende o que o Espírito é na nossa vida. Quando a gente olha para Gênesis 1:26, a Bíblia diz que a gente é feito de barro, fomos feitos do barro, Adão é o primeiro homem. Só que Gênesis 1:26, a Bíblia diz que eles disseram assim, para que você não sabe, o Pai e o Espírito estavam desde a criação, né, irmãos? Façamos o homem
a nossa imagem e a nossa semelhança. Daí, as pessoas falam assim, mas como que eu posso ser a imagem e a semelhança de Deus se a Bíblia diz que Deus é Espírito? É exatamente isso. Você não é o que você vê no espelho, no seu corpo. Você é um Espírito. Tem uma alma e habita no corpo. E qual que é a imagem e a semelhança de Deus? Daí é preciso haver luz. Às vezes as coisas estão confusas e quando você começa a entender a palavra, começa a ter clareza, começa a ter a luz. Tudo que você for fazer no escuro, que vai fazer de qualquer jeito, não vai dar certo se o próprio Deus, quando for criar, você haja luz. Então você haja clareza, que eu preciso ver como é que eu vou fazer, eu preciso pensar. Para quê? Para que quando você for afrontado, você tenha uma certeza, você tenha clareza, você tenha convicção daquilo que você é, daquilo que você vive, daquilo que a palavra diz a seu respeito. Quando a gente chega no versículo 8, que agora vai começar a ficar interessante, a Bíblia diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A última palavra que eu falava nessa sequência é não destruídos. Porque o crente não tem convicção daquilo que ele é, daquilo que ele vive, conforme a palavra de Deus, ele vai passar por tudo isso. A Bíblia diz, não é talvez, não fala assim, em tudo somos perseguidos. Irmão, então no seu trabalho, está acontecendo uma perseguição. Na igreja está acontecendo uma perseguição. Na escola, na rua. Irmão, em tudo nós somos perseguidos. E o que vai mostrar o contrário para as pessoas que nos perseguem? É aquilo que nós carregamos. Elas vão olhar por fora e vão enxergar simplesmente uma pessoa, às vezes uma pessoa frágil, até uma pessoa às vezes debilitada, entristecida muitas vezes, porque o crente às vezes fica triste, mas no momento da perseguição é que você vai mostrar quem realmente você é. Porque eu quero dizer algo para você, o que você aguenta, às vezes enfermo, triste, abatido, sofrendo perseguição, uma pessoa do mundo não aguenta. Não aguenta. Irmãos, eu passei por muitas dificuldades na minha vida já, algumas que eu causei, outras não, que foram até por perseguição às vezes até em ministério, em algumas coisas que aconteceram, e eu me lembro que eu falava para o pastor, como que eu estou resistindo a tudo isso? Eu falo porque eu me conheço. Só que Deus diz assim para mim: você se conhece, mas você ainda não me conhece o que eu posso fazer. Eita. E realmente às vezes é assim. Às vezes a gente fala assim: eu conheço, eu sei meu limite, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu aguento. Às vezes vem algo que na sua mão você fazer, você fala assim: eu não consigo dar conta disso. Irmão, você conhece você, mas você conhece a palavra, e o Deus que habita dentro de você, você vai entender que você não sabe nada. Você pode resistir aquilo. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, que é muito conhecido: não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando há luz no nosso entendimento, há uma transformação. E aquela perseguição que às vezes te perseguia e te parava, porque tem perseguição que vem, te para. Aí você vai, dá uma fortalecida, continua. E ela vem de novo, te para. Mas aí quando você começa a ter a luz, começa a ter uma transformação no seu entendimento. E daí a transformação faz com que você entenda que ela está agindo de novo, que ela está tentando te parar de novo, que é a mesma perseguição, é às vezes a mesma pessoa, ou às vezes é o mesmo sentimento, o mesmo pecado. E daí você fala assim: não, dessa vez não. A perseguição pode vir, mas ela não vai me parar, não vai me abater. Glória a Deus. No versículo 8, quando diz que
Em tudo somos atribulados. O significado, irmãos, de atribulados é algo que foi cometido por tribulações, que sofrem com problemas, adversidades ou algumas dificuldades. Então, irmãos, se a gente vê o significado de atribulados, as pessoas olham assim que é meio atrapalhado e falam isso, não é meio tribulado. Mas na verdade o significado é uma pessoa que passa por tribulações, que sofre com problemas, adversidades e tem dificuldades. Eu acredito que eu sou atribulado. Por quê? Porque eu passo por problema, eu tenho adversidade, eu tenho dificuldades, eu tenho tribulações na minha vida. Eu acredito que não seja diferente de todos nós que estamos aqui. Só que diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. E o que é o angustiado? Uma pessoa aflita, agoniada e atormentada. Então, quem está em Cristo, a gente vai sim passar por adversidade, a gente vai passar por dificuldades, por tribulações, mas a gente não é angustiado. Porque o angustiado é uma pessoa que é atormentada, é uma pessoa aflita. Uma pessoa atormentada, irmãos, ela não tem paz. E onde não há paz, não há Deus, irmãos. Essa é a realidade. Então, às vezes vem um problema, uma dificuldade, uma tribulação para a gente passar. A gente fala assim, irmãos, eu não estou tendo mais paz. Então, isso por quê? Porque você está olhando para os seus sentidos. Porque se você olhar para dentro de você, você vai entender que o que tem dentro de você é muito maior do que aquilo que você está passando. E daí vai tudo embora, a angústia vai embora, porque nós não somos angustiados, nós não somos atormentados, isso não provém de Deus. E a falta de paz na nossa vida, não a perseguição, mas a falta de paz, ela revela o diabo agindo na nossa vida. Nós teve uma época na minha vida onde eu estava num momento de transformação, né? De conversão, de início. Eu acordava, eu não conseguia dormir, eu acordava muitas vezes dando na parede, tendo pesadelo, e sonhando que alguém queria me pegar. Irmãos, isso daí é uma pessoa atormentada. Só que eu acredito que não seja só comigo, mas também com vocês, quando a gente está passando por uma tribulação, uma dificuldade, uma adversidade, irmãos, para ser sincero, eu fico pensando naquilo, né? Fico, às vezes, pensando como eu vou resolver isso amanhã, mas chega um momento que eu falo assim, Senhor, está em suas mãos, eu durmo, eu descanso, eu não sonho com aquilo, eu não penso naquilo, e no outro dia, quando eu não acordo angustiado, eu acordo já com certeza de que eu vou resolver aquilo. Então, mesmo que a gente seja atribulado por algumas coisas, nós não somos angustiados. E a Bíblia diz também, perplexos, mas não desanimados. E o que é a palavra perplexo? É uma pessoa que fica sem reação, com dúvida, é uma pessoa indecisa, que fica sem reação diante de algo inesperado. Isso é uma pessoa perplexa. Eu ainda fico muito perplexo quando Deus faz algumas coisas assim. Eu falo, Senhor, agora eu fui realmente surpreendido. Isso no sentido bom. Só que o nosso dia, né, de trabalho, o nosso dia às vezes comum, na nossa casa, nos afazeres, às vezes acontecem coisas que nos deixam perplexos também no modo negativo. Senhor, eu não acredito que aquela pessoa fez isso. Senhor, isso foi uma surpresa para mim. Às vezes, Senhor, eu não esperava isso. Só que logo em seguida diz que perplexos, mas não desanimados. O que é a palavra desanimar significa? Significa uma pessoa que não tem mais vontade de agir, é uma pessoa que não tem mais vida em participar de coisas. Então, mesmo que coisas
Mas para quem está em Cristo, irmão, isso é motivo para dizer quantas pessoas já desistiram de ministérios, pessoas que eu conheço, e com certeza você conhece alguém. Porque acredita tanto em algo, espera tanto algo acontecer, e de repente, como assim, Senhor? Mas não é assim dessa forma. Estou perplexo, vou parar, não quero mais saber, não vou agir, e se entrega. Irmãos, a gente tem que ser um tipo de pessoa que quando vier a surpresa da vida, no sentido ruim, a gente entenda que aquilo lá, irmãos, é do nosso crescimento. Porque a Bíblia diz que nós não devemos confiar em um outro homem, mas ela também diz que a nossa confiança está em Deus. E quando a gente lê o livro de Salmos, a gente vê muitos salmos falando: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, minha confiança está em Ti, Senhor, em Ti eu confio. Por quê? Porque certamente nós vamos sim ser perplexos em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos ter surpresas, tanto boas como ruins. Só que isso não pode ser um impedimento para que a gente venha parar, para que a gente deixe de agir, porque a partir do momento que a gente desanima, o diabo acha a brecha, te paralisa, e depois, irmãos, é uma luta para você conseguir retornar. Então, meio toda a vida de perplexidade, de surpresas, esteja pronto, firmado na palavra, para receber tanto as notícias ruins como as boas. Se for uma ruim, você vai saber como resolver aquilo. E se não souber, você vai pedir para o Senhor te ajudar. E se for uma boa, você vai glorificar o nome do Senhor. E que toda a honra e toda a glória seja para Ele. Mas não desanimarmos. Amém? E depois nós vemos aqui: perseguidos, mas não desamparados. Irmãos, perseguidos não é um significado, é muito simples. É uma pessoa que sofre perseguição. É uma pessoa, eu não sei se é só comigo, mas quando a gente se converte no início, né, tem pessoas da família que fica fazendo chacota, né, fica fazendo algumas piadas, até, irmãos, até amigos começam a te perseguir. Eu lembro que uma época que eu saí da presença de Deus, irmãos, quando eu ainda estava numa fase de amadurecimento, de conversão, na verdade, eu tinha aceitado Jesus, eu estava na igreja, batizado e tal, mas saí desse caminho. Eu lembro que um dia eu estava com meus amigos e do nada eu falei assim: irmão, eu vou trocar de roupa e vou para a igreja, para mim chega. Aqui não é meu lugar mais, eu vou para a igreja. Irmão, parecia ser uma coisa muito boa, né? Assim, das pessoas olharem. Olha só que engraçado. As pessoas que estavam comigo ali fazendo umas coisas erradas, não vou dizer o que era, mas que estavam ali, elas se alegraram e falaram assim: William, esse seu lugar não é aqui, vai lá. Ora por mim, pede para Deus também me dar força de conseguir ir para a igreja, de mudar de vida e tal. E aquilo me deu um ânimo, né? Eu falei: meus amigos estão me apoiando, né? Fazendo as coisas erradas, eles ficaram felizes, me apoiaram. Eu fui em casa, das poucas roupas que eu tinha ido emprestado, eu estava numa fase bem difícil. Eu peguei a melhor, aquela camiseta social bem bonita, coloquei uma calça social, coloquei um sapato. Eu não costumava ir para a igreja, sempre ia com uma camisa polo, às vezes com uma camiseta. Eu falei: não, já tem para mim ir. E eu fiquei tão empolgado com aquele incentivo das pessoas que estavam ali no mundo. Eu peguei a Bíblia, eu tinha uma Bíblia que não é essa, vocês vão entender por que não é essa, né? Era uma Bíblia bonita, assim, grandona, petona. Peguei ela na mão e fui todo feliz. Passei pela rua, onde os vizinhos, né, desacreditavam. Eu passei pela biqueira, onde ali era o ambiente onde eu mais passava a minha vida, e fui. Cheguei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu já
olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém veio me receber. E daí eu falei, Senhor, eu estou aqui porque eu tomei uma decisão, eu estou aqui por pessoas. Por quê? Porque eu tinha caído, irmãos. E talvez as pessoas não tenham maturidade para entender que a pessoa caída, ela continua sendo uma alma, uma pessoa que precisa de Deus. E daí eu peguei, me ajoelhei, e no momento, irmãos, que eu estava orando, já estava começando o louvor, eu estava orando, irmãos. Tinham 2 obreiros em pé, bem próximo de mim, eu sentei na minha última fileira, e eu escutei ele falando de mim. Perseguição da igreja. Na vida de uma pessoa que estava no mundo, tomou a decisão por conta própria de chegar até lá, e a perseguição do Satanás foi buscar ele lá pela igreja. Por que eu falo que foi o Satanás, irmãos? Porque as coisas que eles estavam falando a meu respeito eu ouvi de Deus, porque eu já sabia que eu era deles, mesmo que eu caí. E eu não aguentei, irmãos, aquilo lá foi tão forte para mim que eu levantei, eu deixei Bíblia, eu deixei tudo, irmãos. E fui embora, falei, eu não volto nunca mais. E daí eu fui embora. E quando eu estava passando, ela me falou, mas você falou que ia para a igreja, e você não foi, tá vendo? Você é um mentiroso, você é um mentiroso. Olha só para você ver, irmãos, o que o diabo faz. Se o cristão está dentro da igreja, não tinha maturidade para entender que a perseguição nos pega em qualquer lugar. Eu fui todo feliz, as mesmas pessoas que estavam me incentivando aí, quando eu cheguei lá, eu fui perseguido dentro da igreja, e quando eu voltei, eu já voltei da forma que Satanás queria. Com as pessoas me acusando, e como se o erro tivesse sido meu. Mas eu não tinha força, não. Então a perseguição, às vezes, ela pode vir dentro da igreja, irmão. Eu já passei por situações de pastor me chamar, não pastor Márcio, não esse ministério, não outro ministério. Me chamar e falar assim, olha, fulano, está falando isso a respeito. Eu falo, pastor, mas eu não estou sabendo de nada. Pastor, eu não fiz isso. Chama a pessoa, tá? Não, deixa para lá, porque se você não, pastor, eu não posso essas coisas não, vamos resolver. Chama a pessoa, vamos sentar. E quando a pessoa sentar, irmãos, a pessoa sabe, tipo, e eu percebi no olhar das pessoas que não era ela que estava agindo. É isso que é o mais impressionante. A percepção que eu tive que fala, pastor, deixa para lá. Olha, irmão, eu te perdoo, você me perdoa, irmão? Tá bom, me perdoa. Não queria ter falado isso, a intenção não foi essa, tá bom? Se eu te magoei, me desculpa, tá? Pede desculpa à sua família. Por quê? Porque o diabo, às vezes, ele pega uma pessoa que está um pouco mais fraca e vai usar dela mesma para se perseguir. Dela onde o cristão fala assim, eu não sei nem por que eu falo isso, tá, irmão? Porque nem era para a gente estar nesse grupo, mas eu vou ir porque o Espírito está levando. Às vezes a pessoa está dentro da igreja e ouve algo, mas o fulano isso, fulano aquilo. Entristece, quer parar, irmãos, para com isso. Você é muito mais do que isso. Você é muito mais do que uma palavra. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então qualquer palavra que for lançada a seu respeito, o nome de Jesus está acima disso. A sua salvação não depende do irmão que fala algo a seu respeito. Porque se esse irmão está falando algo a seu respeito, ele ainda não entendeu como o reino de Deus funciona. Paulo ele dizia que ele se fazia como fraco para alcançar os fracos, pobre para alcançar os pobres, e por aí por diante. Ele se moldava conforme as pessoas para alcançar aquela pessoa. E o que é uma igreja, o corpo de Cristo? Eu me moldar a sua necessidade para te ajudar você a se moldar a minha necessidade, e um ajudar o outro, é onde a unidade age e é onde não tem espaço para perseguição. Resistiu o diabo e fugirá de vós. Não é a gente fugir do diabo que está nos perseguindo, é ele correr de mim e de você. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Amém? Mesmo perseguidos, a Bíblia diz: nós somos perseguidos, mas não desamparados. O que significa desamparados?
desprotegido e sem auxílio. Irmãos, entenda uma coisa: quando você está sendo perseguido, você não está desamparado por Deus. Às vezes lá na sua casa tem perseguição, como eu disse, no trabalho, na igreja, seja o que for. Você não está desamparado por Deus. A perseguição é uma coisa, o amparo é outra coisa. Porque quem te persegue, ele não tem a capacidade de te amparar, mas Deus tem. A Bíblia diz em Salmos 46, versículo 1 assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Glória. Auxílio sempre presente na adversidade. Então, o que é ser desamparado? É uma pessoa. O que é ser, na verdade, perseguido, né? Desamparado é uma pessoa sem auxílio. Então nós não somos desamparados porque a própria Bíblia diz que o Senhor, Ele sempre é o auxílio presente. Então eu aprendi uma coisa que eu estou aprendendo, na verdade. Às vezes, no dia a dia, né, um exemplo bem simples, no trabalho tem mil coisas para resolver. Daí junta a perseguição, daí junta isso, junta aquilo, e daí, antigamente, muito mais, né? Hoje bem menos. Como eu disse, eu estou aprendendo muito sobre isso. Eu me sentia desamparado. Eu reclamava primeiro, eu fazia tudo o que tinha que fazer primeiro, me sentia ali no beco sem saída, para depois eu lembrar: Senhor, o Senhor é o meu auxílio, sempre presente. E quando eu comecei a entender isso, o que eu faço agora? Quando eu me lembro que vez que passa, ainda despercebido, irmãos. E daí depois eu lembro e falo: olha, eu deveria ter levado até o Senhor comigo, porque o Senhor é o meu auxílio bem presente. Então, mesmo que seja grande o problema que eu tenho para resolver, eu não estou sem amparo, eu não estou sem alguém que possa me ajudar, porque o Senhor é o meu auxílio. Aleluia. E coloco na mão dele. Esses dias eu passei por uma experiência assim, irmãos, tinha uns B.O. daqueles bem grandes para resolver a questão do serviço, e eu não tenho quem resolva para mim, porque eu trabalho para mim. Então eu falei assim: não tem para quem eu passar isso. Eu falei: Senhor, me dá sabedoria, me dá o direcionamento de como fazer isso, me auxilia de como eu devo fazer. Irmão, diante de Deus, foi a segunda-feira mais maravilhosa que eu tive na minha vida. Glória a Deus. Não faz muito tempo isso não, faz alguns meses aí. Eu estava aqui na igreja de domingo e falei: Senhor, eu não sei nem como eu vou fazer. E o telefone, mensagem caindo mensagem. E daí você fala assim: mas eu nem fiz com que essa situação acontecesse. Mas não interessa, irmãos. Se caiu na sua mão, Deus vai dar sabedoria para resolver. E daí, é tão interessante isso, irmãos, porque às vezes parecem uns problemas, algumas coisas que aparecem na igreja, muito mais os pastores, né, que ficam à parte de resolver. E você acha que não há, às vezes, né, também na minha mão, um questionamento de Deus: Senhor, por que eu tenho que resolver esse problema? A pessoa vai lá, faz tudo que tem que fazer, bagunça, se atrapalha, se tem que carrapicho, aí chega aqui, irmãos, chegou na sua mão, Deus vai dar sabedoria para resolver. O próprio Jesus disse que ele não sabia forma nenhuma daqueles que Deus colocasse em sua mão. Por que a gente vai fazer isso? Se a gente tem a capacidade, que a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós. Glória. Aleluia. E a Bíblia diz que abatidos, não, perseguidos e não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Irmãos, a palavra abatido, ela diz o quê? A respeito do quê? De uma pessoa que emagreceu e que se enfraqueceu, que tomou um aspecto doentio, caiu ou derrubado. Olha o que essa palavra significa. E às vezes a gente olha uma pessoa dentro da igreja,
Fala, nossa, essa pessoa está tão abatida, né? Parece até que está doente, está enfraquecida, e às vezes o físico até emagrece mesmo, porque às vezes a carne, né, o problema que a pessoa vem enfrentando, às vezes é uma dificuldade muito grande, e mexe com o físico. A pessoa às vezes não se alimenta direito, às vezes a pessoa acaba adoecendo, mas a Bíblia diz logo em seguida, mas não destruídas. E o que é o oposto de destruição? É uma construção, certo? É algo que está sendo construído. E a Bíblia, ela fala o quê? Para que a gente construa a nossa casa na rocha, e não na areia. Por que na rocha e não na areia? Porque na rocha, ela está fundamentada em algo que vai sustentar quando a tempestade vier, quando a chuva vier, quando o vento vier. Eu quero dizer algo para vocês: se a sua casa está fundamentada, firmada na rocha, que é Cristo, que é a palavra, irmãos, pode vir o vento de fogo, você pode ser perseguido, você pode ser uma pessoa que parece estar fraca, e muitas vezes realmente está fraca, mas você não vai ser destruído. Irmãos, quando eu passei por dificuldades, algumas vezes, na caminhada cristã, era nítido de ver na minha aparência. Quando eu chegasse comigo, você está bem? Eu falo assim, irmãos, eu não estou. Não, mas não, fica tranquilo, eu estou firmado na palavra. Eu estou passando por algo, eu não estou bem, mas a minha vida está firmada em Cristo. E chegava a mandar uma mensagem, eu li. Porque, irmão, eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo mentir o meu sentimento. Não sei se é a forma que eu ia dizer. Mas se eu estou bem, você vai ver na minha face que eu estou bem. Agora, se eu estiver mal, você vai ver na minha face que eu estou mal. Porque eu ainda não consigo, às vezes, nem fingir, aparentar uma coisa que eu não estou passando, vamos dizer assim. Às vezes, para quem tem um filho pequeno, ou numa situação assim, você tem que se mostrar forte para o seu filho para ensinar ele. Não pode enfraquecer para não criar um caráter nele, né, fraco. Mas, uma pessoa às vezes na fase adulta é difícil, pelo menos eu não consigo. Está triste e chegar aqui todo sorridente, está tudo bem. Se não tiver tudo bem, eu vou falar, não, está tudo bem. Ainda mais para o pastor, está tudo bem, pastor, não. Está acontecendo isso. E daí o pastor vai dar um ensinamento, eu vou continuar. Mas isso não significa que eu estou destruído. E às vezes as pessoas chegarem e se abrir para o pastor, para o obreiro, né? Para alguém que está com liderança na igreja, às vezes é dificultoso. Não posso. O pastor vai achar que eu estou caído. Imagina, misericórdia, eu falo, pastor, que eu estou brigando com o marido em casa. O pastor vai dizer, não, tem que falar, tem que expor, porque às vezes você ainda não está firmado 100% naquilo que você está seguindo, às vezes você ainda não tem maturidade, realmente não está vivendo moldado conforme a palavra, e na verdade nenhum de nós estamos 100% moldados conforme a palavra. A gente vive não errando mais, mas sempre somos erros em alguma coisa na palavra. E às vezes o pastor não tem um direcionamento que vai mudar aquilo na sua vida. Só que isso não significa que você está destruído. Só que cada um de nós estamos numa fase de construção dentro da igreja. Tem muitas pessoas que falam que evangelismo, estamos em obra, estou em construção. Irmão, na verdade a gente sempre vai ser um vaso para não colher. Ele vai estar nos moldando sempre. E às vezes, quando eu preparava a palavra, eu comecei a pensar em algumas coisas, e Deus me revelou algo. Porque eu fiz uma pergunta para Deus. Professor, essa palavra é muito interessante, né? De ser perseguido, não parar, isso e aquilo, desanimado, mas não destruído, mas muitas vezes na minha vida eu me senti como um destruído. Só que se a gente se atentar no versículo 6 está dizendo o quê? Que nós fomos feitos vasos de barro.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: quanto mais você achar que você é um vaso vistoso, bonito, e começar a brilhar demais e caminhar nas suas pernas, o olheiro mais vai te quebrar. Não porque Deus é ruim, porque você mesmo vai quebrar a cara nas suas atitudes, naquilo que você vai fazer. E daí um vaso quebrado, o que Deus faz? Tem que refazer ele. O vaso da mão do olheiro, às vezes quando ele é quebrado, ele é refeito, o olheiro acrescenta um pouco mais de barro, o olheiro acrescenta um pouco mais de tempo, faz de uma forma maior, para suportar um pouco mais aquilo que vai estar dentro dele. E é isso que a palavra faz na nossa vida. Quando a gente entende que a gente é um vaso, como um olheiro, se eu trabalhar por ele, a gente não é um vaso pronto, a gente está sendo trabalhado por ele. Irmão, enquanto a gente não chegar no nível de maturidade, que a Bíblia diz, né, na estatura de Cristo, na imagem e semelhança de Cristo, e tudo mais que a Bíblia vai falando a respeito de como tem que ser um cristão, a gente ainda está na mão do olheiro sendo trabalhado. E daí, conforme o olheiro está com você nas mãos dele, ele percebe que você precisa receber uma carga maior, ele vai te moldando, ele vai trabalhando no vaso. Só que quando o vaso é quebrado, é porque o vaso acha que está pronto e não está. Irmão, não tem como um vaso abrir a perna e sair da mão do olheiro olhando assim, né? Visivelmente. O olheiro está trabalhando nele e ele sai caminhando suas próprias pernas. Não. O vaso, quando ele está pronto para ser cheio daquilo que ele precisa ser cheio, o próprio olheiro dá um tempo, para de trabalhar nele e começa a testar ele. Irmãos, o vaso ele vai para o fogo, depois para ver se vai dar uma trinca. Se ele for para o fogo ele trincar, o que acontece? Quebra de novo, começa de novo. E na nossa vida é diferente, porque no mundo, no meio cristão, as pessoas não se fizeram para tampar a brecha. Por quê? Porque o vaso com brecha, o vaso ele não consegue parar cheio. Então o olheiro coloca no fogo para secar o vaso, porque visivelmente o olheiro olha e fala assim: esse está pronto, e realmente está pronto, porque o olheiro conhece que está pronto. Só que a hora que começa a colocar no fogo, começa a esquentar, o negócio começa a apertar no fogo, trinca, quebra de novo. Na nossa vida não é diferente. A gente sempre vai ser perseguido, sempre as adversidades vão tentar nos parar. Mas, irmãos, a gente só é destruído quando a gente mesmo não suporta o processo daquilo que Deus nos designou para fazer. Aí tem que vaso a ver com isso. O vaso é feito para quê? Para armazenar algo. E você foi criado para carregar algo dentro de você. Mas a letra aqui hoje é algo precioso que está sendo carregado dentro de você. E para que você continue com isso dentro de você, não pode ter brecha. Não é só para que o inimigo entre, mas é para aquilo que está dentro de você não comece a vazar para fora. Você começa a ficar cada vez mais vazio. Eu não consigo entender como um cristão, uma pessoa cristã que é cheia de Espírito Santo um dia, no outro dia ela está desanimada, está lá abatida, está de uma forma destruída. Irmãos, isso não existe. Tem perseguição, tem tribulação, tem tudo isso, mas não existe uma pessoa que está cheia hoje, amanhã ela está vazia. As adversidades vão vir, todo mundo tem problema. Como eu já disse, vai ter dia que eu vou entrar aqui e vou falar assim: não, irmão, está muito bem. Mas talvez seja só aquele dia, quando chegar no dia seguinte, nossa, mas irmão já está bem. Mas, irmãos, uma coisa eu falo com plena convicção: vocês nunca vão me investigar aqui e falar assim: não, estou destruindo, não quero fazer nada. Irmão, às vezes eu venho para a igreja e não está vontade de vir para a igreja. Isso é normal. Eu vou falar algo aqui, não é para se escandalizar, não. Às vezes, a gente sobe aqui para tocar, a gente sai da nossa casa sem vontade de subir para tocar. Às vezes eu chego aqui para pregar, sem vontade de vir pregar. Mas Deus é tão maravilhoso, Ele dá a palavra, Ele dá direcionamento. Eu falo
ser feito para algo. Irmãos, cada um de nós somos feitos para algo, é carregar algo. E é igual para todo mundo uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Então, se nós estivermos firmados, irmãos, não tem perseguição, não tem tribulação, não tem angústia, e não seremos destruídos. Por quê? Porque nós estaremos firmados na rocha. Era muito nítido, era muito perceptível no meu espírito quando eu preparava a palavra, que essa palavra não era uma palavra de ensinamento. Eu confesso que os irmãos estão também com dificuldade de entender o direcionamento dela em relação a onde Deus queria levar essa palavra. Mas uma coisa é muito perceptível, que Deus, ou talvez Ele falou para mim, ou Ele está falando com cada um de nós, ou com algumas pessoas. E que nós precisamos tampar as brechas que a gente não precisa usar. Porque enquanto nós estivermos cheios, e nós carregamos algo precioso dentro de nós, pode vir o que for, pode vir o que for, a gente vai resistir, a gente vai passar. Pode vir perseguição, tribulação, pode vir o diabo, demônio, pode vir o exército, legião, no nome de Jesus. A gente vai resistir, a gente vai passar. Aleluia. Eu lembro que quando eu entendi realmente quem eu era em Cristo, algumas coisas mudaram assim, da noite para o dia na minha vida. Quando eu entendi que as pessoas, elas têm o costume de ainda nos julgar com alguns rótulos, né? Através de perseguições, mesmo sendo cristão. Eu contava com algumas pessoas, às vezes assim, a gente começava com aquelas conversas fiadas, né? Do mundo. Eu falava, não é mais novidade. Eu falava, não, irmão, eu mudava de assunto. E o problema da maioria de nós, sabe o que é? Às vezes surge algumas conversas, alguns papos furados, e às vezes a gente colocar para fora o tesouro que há dentro de nós, a gente acaba se esvaziando daquilo que está em nós e começa a agir como se ele estivesse no mundo. Irmãos, isso é muito perigoso. Você tem algo precioso dentro de você, e não é para ficar somente dentro de você do seu benefício próprio. A Bíblia mesmo me ensina que cada dom que é dado para cada um de nós não serve para mim. O Claudinho até que for brincar comigo lá no corpo e falou assim, pô, irmão, se meu chamado for profeta, eu não posso profetizar na minha vida, que graça eu tenho. E é verdade, irmãos, aquilo que nós temos dentro de nós, a não ser a convicção, mas o dom é para a gente ajudar outras pessoas. E não ser minado por outras pessoas. Eu não sei se tem alguém, irmãos, que tem caído nessa cidade, mas, irmãos, começa a vigiar, toma cuidado. Quando vier as conversas enfiadas, quando vier, sabe, aquelas fofocas, quando vir aquelas conversas paralelas, irmão, você não é surdo para não ouvir. Mas a Bíblia diz que a boca fala que está cheio do coração. Então aquilo que você ouve, você tem que responder conforme aquilo que está dentro de você. E se você é um vaso de barro, feito pelo Senhor para carregar algo precioso, irmãos, tem que sair coisa linda de dentro de você. Não lixo, não bobeira, não palavras tortas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no versículo 17, eu estou encerrando, tá? Diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que veem, que nós vemos, são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, começa a olhar para a tribulação e para os seus problemas no dia a dia como algo temporal. Porque a Bíblia diz que isso vai trazer um peso eterno. Então, irmãos, não é conversa de pregador, não é conversa de crente, de cristão. Ah, irmãos, olha para o seu problema como algo passageiro. Olha, irmãos,
porque elas são temporais. Pense naquilo que é eterno. Pense naquilo que é eterno. Tem um peso. Então diz que é muito mais excelente. Irmãos, então, às vezes você está buscando algo na terra que para você pareça excelente. A Bíblia diz que é muito mais excelente do que isso. Mas para isso você tem que passar por essa situação, por esse problema, né? João 16:33 é uma palavra muito conhecida que diz: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, prestem muita atenção. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Aonde nós temos paz? Em Cristo. Então, por isso que é importante saber em quem nós estamos firmados. Porque no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Lembra que eu disse que uma pessoa destruída ela não tem ânimo de mais nada? E Jesus disse: tende bom ânimo. Amém? Eu quero que vocês coloquem de pé. Vou fazer uma breve oração.